Olá, Ana Ribot por aqui e estamos começando mais um Sexta na Leitura com um novo livro, O Efeito Lua de Mel, do Dr. Bruce Lipton. Aquele que fala da biologia da crença, foi um dos primeiros que falou sobre epigenética, muito incrível. Não é um romance, tá? O que ele faz é mostrar como que a gente pode utilizar a biologia, alguns recursos para influenciar o nosso subconsciente de forma consciente, que eu adoro, para ter uma vida feliz, uma vida harmônica, uma vida apaixonada por tudo que acontece. Tem uma frase aqui, foi a única frase que eu li do livro, eu ainda não li esse livro, mas essa frase aqui eu acho que é o resumo perfeito desse livro, que fala assim, o que ele diz que é o efeito lua de mel. É o estado de felicidade, paixão, energia e saúde que sentimos como resultado de um grande amor. A vida é tão bela que mal se pode esperar para começar um novo dia e agradecer ao universo por estar vivo. Esse é o efeito lua de mel. Vamos começar? Lembrando sempre que eu vou deixar aqui a playlist no final, tá? No final do vídeo eu vou deixar a playlist para que você possa assistir tudo que já aconteceu aqui na Sexta da Leitura, tá bom? E aqui abaixo eu vou colocar todos os capítulos que eu for lendo para que você possa diretamente na descrição acompanhá-los, né? Juntamente também com o link caso você queira comprar esse livro e me acompanhar ao vivo não, né? Mas assim, em tempo real. E aí? Então hoje vamos ler o prefácio e o prólogo. Deixa eu ver quantas folhas. Acho que vai dar. Vamos lá? É a primeira vez que eu leio, tá, gente? Então, provavelmente vou fazer algum comentário. Vamos lá. Prefácio. Segundo Aristóteles, o homem é um ser social, porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie. Creio que essa afirmação faz sentido para a maioria das pessoas. Quem não viveu a experiência de potencializar suas emoções pela presença de um amigo ou um amor ao seu lado, né? Quem já não imaginou como seria uma festa ou praia se não houvesse uma interação entre as pessoas? Isso sem falar dos que já sofreram de solidão, que segundo eles é uma das piores sensações possíveis. Conviver é essencial para viver. E por que vemos tantos problemas com essa convivência, seja em nível profissional, matrimonial, familiar ou mesmo entre amigos? Por que tanto sofrimento, mal-entendidos, rupturas e dor em algo que deveria potencializar nossa consciência e permitir a criação de meio especial pela união? O Dr. Bruce Lipton traz nesse livro, de maneira brilhante e com alegria e leveza que lhes são peculiares, o poder de nossas crenças inconscientes na geração desses inúmeros problemas de relacionamento. Ensina-nos com maestria e ciência como trazer luz para esses processos e transformar nossas relações em uma eterna lua de mel. Será que você vai falar de relacionamentos românticos? Não, né? A física unificada, que atualmente conecta os reinos quântico e da relatividade, tem como base a existência de um campo subjacente a essa realidade que percebemos com nossos sentidos. Ou seja, é real a existência dessa matrix, o campo pulsante do não manifesto que a tudo conecta, informa e conduz com uma sabedoria ininteligível. Cada próton do nosso universo está conectado por mini buracos de minhoca, com todos os demais prótons do universo em uma malha única, vibrante e de energia incomensurável, um verdadeiro oceano cósmico de luz plena. Essas conexões, segundo alguns físicos, é o próprio amor. É amor o nome dessas infinitas pontes que tudo conectam em nosso universo, e, portanto, o que mantém toda a estrutura unificada. Ele é a conexão entre as partes quantizadas para que o todo se mantenha íntegro, ordenado e alinhado com o propósito real de vida,
com o sopro da vida e com tudo o que é. Esse é em maiúsculo. Quantitativamente, ele pode ser descrita até em equação matemática, mas qualitativamente é o sentir que não pode ser descrito. É aquilo que um pai e uma mãe sentem pelo filho. Por estarem cientes dessa conexão entre eles, o amor ali brota com naturalidade. Então, amor não é propriedade de pai ou mãe, mas sim daquele que sente a conexão entre os seres ou entre as coisas. O indivíduo que expande sua consciência para a entender o indivíduo que expande sua consciência passa a entender o amor maior, porque percebe, enfim, que já é uno com tudo. Sente consciente e poderosamente essa conexão. Ao deixar aflorar ainda mais amor, sua felicidade já não depende mais do que acontece fora de si. O reconhecimento dessa conectividade faz verdadeiros milagres em nossas relações, saúde, bem-estar e prosperidade, conforme Dr. Lipton nos explica. Esse livro também nos convida a conhecermos a fisiologia da paixão, das emoções e como trazer consciência a esse processo neural que acontece em cada um de nós, para assim podermos dirigi-lo a uma vida de relações duradouras, harmônicas e de grande valor. Que tal abrir o coração por meio da alegria e receber essas bênçãos do universo para viver nesse constante estado de lua de mel? Deixe que as palavras, insights e emoções gerados pelos ensinamentos desse grande mestre, o Dr. Bruce Lipton, toquem seu ser da maneira especial como tocou o meu. E observe germinar a semente desse amor e dessa plenitude que já está dentro de você. Basta zelar pelo campo fértil da entrega e de um coração aberto. Desejo a todos uma excelente leitura. Quem escreveu esse prefácio foi o Fábio Gabas. Prólogo. Uma vida sem amor não tem significado. O amor é a água da vida. Beba-o com a alma e com o coração. Rumi. Quando eu era jovem, se alguém me dissesse que um dia eu escreveria um livro sobre relacionamentos, eu chamaria de louco. Eu achava que o amor era um mito, um sonho de poetas e de produtores de Hollywood para fazer as pessoas se sentirem mal, sonhando com algo que jamais conseguiriam ter. Amor eterno? Felizes para sempre? Pode esquecer. Como todo mundo, fui programado de modo que algumas coisas acontecessem naturalmente em minha vida. Nessa programação, o mais importante era a escolaridade. Para meus pais, o valor da educação era a diferença entre a vida de um catador de lixo, na miséria, e a de um executivo de sucesso, de mãos macias e com uma vida cheia de conforto. Na opinião deles, não se consegue coisa alguma nesse mundo sem educação. Devido a essas crenças, era de esperar que eles não escondessem a alegria a cada passo que eu desse para expandir meus horizontes acadêmicos. Até hoje eu me lembro de chegar em casa, depois de uma aula da professora Novak, no segundo ano do ensino médio, maravilhado com a minha primeira visão do mundo microscópico das amebas e das algas unicelulares, como a incrível espirogira. Entrei gritando em casa, implorando minha mãe que me desse um microscópio. No mesmo instante, ela me levou a uma loja e realizou meu sonho. Reação totalmente diferente de quando dei um escândalo desesperado para ter um chapéu de cowboy, uma pistola e um coldre iguais ao do Roy Rogers. Apesar de gostar do Roy Rogers, Albert Einstein foi o grande herói da minha juventude. Ele era meu Mickey Mantle, meu Cary Grant e meu Elvis Presley. Todos reunidos em uma única e grande personalidade. Que legal. Adorava aquela foto em que ele aparece mostrando a língua, com uma explosão de cabelos brancos na cabeça. E também adorava a imagem de Einstein na pequena tela da recém-inventada televisão em nossa sala de estar, onde ele aparecia como um sábio, carinhoso e divertido avô. Tinha muito orgulho do fato de Einstein, um judeu imigrante como meu pai,
ter conseguido superar todo o preconceito de sua época com um brilho de gênio cientista. Foi criado no condado de Westchester, Nova York, e muitas vezes me senti um verdadeiro estranho ali. Alguns pais não me deixavam brincar com seus filhos, dizendo que eu iria passar ideias bolchevistas para eles. Eu tinha orgulho e me sentia bem sabendo que Einstein não era um proscrito, e sim um judeu respeitado no mundo inteiro. Então, bons professores, minha família focada em educação e minha paixão pelas horas diante do microscópio me levaram ao grau de PhD em biologia celular e a uma posição de professor na Universidade da Escola de Medicina e Saúde Pública em Wisconsin. Por ironia, só quando deixei a cadeira de professor de Wisconsin para explorar o mundo da nova ciência e da mecânica quântica é que passei a entender a verdadeira natureza das contribuições de Einstein, meu herói da infância, para o mundo. Mas na mesma proporção em que eu brilhava em termos acadêmicos, meu perfil em outras áreas era totalmente disfuncional, em especial na área de relacionamentos. Casei-me aos 20 anos, quando ainda era jovem e imaturo demais para ter um relacionamento real. Depois de 10 anos de casamento, quando eu contei ao meu pai que estava me divorciando, ele foi radicalmente contra, dizendo que casamento é um contrato. Hoje vejo que a resposta dele fazia sentido para alguém que tinha emigrado em 1919 de uma Rússia mergulhada em fome, massacre e revolução. A vida para ele e para sua família era absurdamente difícil, com a sobrevivência de todos sempre em jogo. Portanto, sua definição de relacionamento era de parceria e o casamento uma forma de sobrevivência, semelhante ao recrutamento de noivas voluntárias que foi feito para os prisioneiros no oeste norte-americano em 1800. O casamento de meus pais seguia a linha de contrato em primeiro lugar para o meu pai, mas minha mãe, que nasceu nos Estados Unidos, não pensava assim. Minha mãe e meu pai trabalhavam juntos 6 dias por semana na empresa deles, que tinha lucro e sucesso, mas nenhum dos filhos se lembra de ter visto os dois trocando um simples beijo ou tendo um momento romântico. Assim que entrei na adolescência, o fim do casamento deles ficou evidente quando a raiva da minha mãe, cansada de um relacionamento sem amor, fez piorar a tendência do meu pai para a bebida. Meu irmão e minha irmã pequenos e eu nos escondíamos no guarda-roupa quando as brigas e o abuso verbal tomavam proporções insuportáveis naquele lar, antes tranquilo. Quando meu pai e minha mãe enfim decidiram dormir em quartos separados, estabeleceu-se uma espécie de trégua, mas o ambiente ainda era tenso. Como muitos casais infelizes nos anos de 1950, meus pais se mantinham juntos por causa dos filhos. Divorciaram-se apenas quando meu irmão mais novo saiu de casa e foi para a faculdade. E eu só queria que eles soubessem na época que tentar disfarçar aquele relacionamento disfuncional era muito mais prejudicial para os filhos do que uma separação. Eu culpava meu pai por nossa vida familiar problemática, mas conforme fui amadurecendo, percebi que os dois eram igualmente responsáveis pelo desastre que abalava o relacionamento e a harmonia da família. E mais ainda, comecei a perceber como o comportamento deles, infiltrado e programado em meu subconsciente, influenciava e minava todos os meus esforços para estabelecer relacionamentos românticos saudáveis com mulheres na minha vida, né? Eu sofri durante muitos anos, com muita dor. O fim do meu casamento foi traumático para mim, em especial porque minhas 2 lindas filhas, hoje mulheres adultas, bem-sucedidas e carinhosas, eram apenas crianças na época. Foi uma experiência tão traumática que jurei jamais me casar de novo. Convencido então de que o amor era apenas mito, passei a repetir uma espécie de mantra todos os dias pela manhã enquanto me barbeava durante 17 anos. Jamais me casarei de novo. Jamais me casarei de novo. Nem é preciso dizer que eu não pensava em qualquer tipo de envolvimento. Mas apesar daquele ritual matutino, não podia ignorar a força imperativa de todos os organismos, os 50 trilhões de células do meu corpo que me impulsionaram, de novo.
Eu não podia ignorar a força imperativa de todos os organismos, os 50 trilhões de células de nosso corpo que nos impulsionam a nos conectarmos com outro organismo. 50 trilhões de células do nosso corpo nos impulsionam para nos conectar com outros. Gente, o primeiro grande amor que tive foi um grande clichê. Homem mais velho, com o típico padrão emocional mal desenvolvido, se apaixona por mulher mais jovem e inicia um romance adolescente intenso, incendiado por hormônios. Durante um ano eu vivi feliz, com dores entorpecentes da poção do amor, com os hormônios e compostos neuroquímicos dos quais trataremos no capítulo 3. Então, quando minha namorada, versão adolescente, inevitavelmente se cansou, dizendo que precisava de espaço, pegou sua bicicleta e correu para os braços de um cirurgião cardiovascular que morava ali perto. Passei um ano em minha casa grande e vazia, sofrendo de modo terrível a perda da garota que tinha me abandonado. Crises de abstinência são terríveis, seja para viciados em heroína ou para aqueles que sentem seus hormônios e compostos neuroquímicos voltando ao normal depois de um amor fracassado. Quem nunca, né, gente? Em um gelado dia de inverno de Wisconsin, lá estava eu sozinho, como sempre, repassando mais uma vez todas as histórias em que fui abandonado pelas mulheres com quem me relacionei. De repente, me veio à mente a frase: "Me deixe em paz." Então, uma voz que surge dentro de mim em momentos importantes respondeu: "Lucy, não foi exatamente isso que ela fez. Não foi exatamente isso que ela fez?" Eu comecei a rir como louco e o feitiço se quebrou. Daquele momento em diante, toda vez que fico obcecado com alguma coisa, caio na gargalhada. Eu tinha conseguido, enfim, superar algumas das minhas dificuldades através do riso, mas havia muito que progredir ainda. Eu estava muito longe ainda de perceber com clareza quem eu de fato era no dia em que me mudei para o Caribe para lecionar em uma escola de medicina. Agora estava no lugar mais lindo da terra, em uma grande casa de frente para o mar, com belas e perfumadas flores ao redor. A casa tinha até jardineiro e cozinheira. Queria compartilhar aquela vida nova com alguém, mas nada que envolvesse casamento, claro, pois ainda estava arraigado a meu manto matutino. Queria mais que uma parceira sexual. Queria alguém com quem eu pudesse compartilhar minha nova vida naquele lugar incrível. Mas quanto mais eu procurava, menos encontrava. Embora achasse que meu anúncio era o mais irresistível do mundo. Se não estiver ocupada, que tal passar dias maravilhosos em minha casa no Caribe? Boa noite, achei que tinha tudo para me acertar com uma mulher que acabava de chegar à paradisíaca Grenada, ilha que tinha conquistado meu coração. Fomos até o Yacht Club para conversar. Fiquei interessado nela e pedi que ficasse mais um pouco ao invés de voltar para o iate onde trabalhava. Ela me olhou bem nos olhos e disse: "Nem pensar, você é muito carente." Foi como se ela tivesse me dado um soco. Fiquei em silêncio sem saber o que dizer. Após um bom tempo, consegui enfim balbuciar: "Obrigada, eu precisava ouvir isso." No fundo eu sabia que ela tinha razão e que precisava colocar minha vida em ordem antes de procurar o grande relacionamento amoroso que tanto queria. Porém, algo engraçado aconteceu. Assim que eu desisti daquela busca desesperada, começaram a surgir mulheres interessadas em se relacionar comigo. E só então o motivo que me inspirou e que me levou a escrever esse livro, minha amada Margaret, surgiu em minha vida e começamos um relacionamento como aqueles da comédia romântica que eu julgava serem mera fantasia. Mas isso aconteceu depois. Primeiro, tive de aprender que não estava fadado a ficar sozinho, que não estava condenado a ter apenas relacionamentos fracassados, um após o outro. Tive de aprender não apenas que eu mesmo
tinha criado todos aqueles relacionamentos mal sucedidos, mas também que podia criar o relacionamento maravilhoso com o que tanto sonhava. Tudo começou no Caribe, no instante em que eu fiz aquela surpreendente descoberta científica que descrevi no meu primeiro livro, Biologia da Crença. Muito bom. Enquanto revia toda a minha pesquisa sobre células, percebi que elas não são controladas pelos genes, assim como nós. Aquele estalo foi o começo da minha transição. No livro, eu conto toda a minha história, desde a minha fase inicial como cientista cético até a fase de cientista que estudava sobre o sufista Rumi, consciente de que todos temos a capacidade de criar nosso próprio paraíso na Terra e que a vida eterna transcende o corpo físico. Aquele instante mágico também foi o começo da minha transição de cético avesso ao casamento para o nível de um adulto que enfim assumiu a responsabilidade por todos os relacionamentos mal sucedidos que teve e percebeu que poderia ter o relacionamento dos seus sonhos. Neste livro, vou descrever essa transição usando um daqueles conceitos científicos que usei em Biologia da Crença, só que com muito mais detalhes. Vou explicar por que não são seus hormônios, elementos neuroquímicos, genes ou mesmo seu histórico familiar que o impedem de ter o relacionamento que você deseja. São as suas crenças que o impedem de ter relacionamentos maravilhosos. Mude suas crenças e seus relacionamentos se modificarão. Gostei desse cara. Claro que não é algo tão simples, pois em um relacionamento com duas pessoas, na verdade, 4 mentes funcionando. Peraí, claro, não é algo tão simples. Ah, tá. Mente consciente, minha, mente consciente, mente consciente, mente consciente. 4 mentes funcionando. Enquanto não entendemos como essas 4 mentes trabalham umas contra as outras, não importando nossas melhores intenções, você irá procurar amor nos lugares errados. Por esse motivo é que livros de autoajuda e terapia nos permitem identificar o problema, mas nem sempre resolvê-lo. Eles trabalham apenas com 2 das 4 mentes em ação nos relacionamentos. São 4 mentes. Você já tinha pensado nisso? 4 mentes. Pense no maior caso de amor que você já teve. Aquele do tipo que enlouquece qualquer um. Você fazia amor sem parar, quase não se lembrava de comer ou beber água e tinha energia de sobra. Era o efeito lua de mel. Algo que, conforme se supõe, deveria durar para sempre. Mas, infelizmente, esse estado de êxtase quase sempre degringola e acaba em brigas diárias, divórcio ou mera tolerância. A boa notícia é que não precisa ser assim. Você pode achar que seu grande amor aconteceu por mera coincidência, que foi mesmo uma grande desilusão ou que tudo acabou mal por falta de sorte. Mas nesse livro eu vou explicar... Cadê? Me empolguei aqui. Mas neste livro vou explicar como você criou o efeito lua de mel em sua vida e também como ele acabou. Ao descobrir o processo pelo qual você mesmo criou e destruiu esse amor, poderá enfim parar de reclamar de seu karma negativo nos relacionamentos e estabelecer uma relação tão feliz e duradoura que nem mesmo um diretor de filmes de Hollywood conseguiria reproduzir. Após décadas de erros, consegui enfim redigir meu manifesto. E porque muitas pessoas nos perguntam como conseguimos essa façanha, Margarete e eu resolvemos escrever um epílogo explicando como o nosso efeito lua de mel já dura 17 anos e continua em plena forma. Queremos compartilhar com todos nossa história porque o amor é o maior fator de crescimento do ser humano, além de ser altamente contagioso. Você verá que ao criar o efeito lua de mel em sua vida, vai atrair pessoas que também propagam amor. E quanto mais amor,
melhor. Sigamos o exemplo de mais de 8 séculos que Rumi nos deixou e comecemos a amar uns aos outros de verdade, para que este planeta possa finalmente evoluir e se transformar em um lugar melhor, onde todas as formas de vida possam viver o paraíso na Terra. Meu desejo é que esse livro o ajude a iniciar uma jornada como a que se iniciou para mim naquele instante, no Caribe, e que você possa criar o efeito lua de mel todos os dias da sua vida. Vai valer a pena, não? A cesta da leitura com esse livro, Efeito Lua de Mel, do Dr. Bruce Lipton. Ai, vamos juntos? Te espero na próxima sexta-feira, tá bom? O link, se você quiser adquirir o livro, vou pôr aqui abaixo, juntamente com os capítulos. E aqui do lado, eu vou colocar a playlist, tá bom? Um grande abraço. Te vejo logo, te vejo sempre. Até a próxima sexta.